Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse estudo, a mais essa reflexão, orientação para a prática mediúnica na Casa Espírita. Nós estamos na segunda parte da apostila, também na segunda parte do Livro dos Médiuns. Então, resumo do Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas. Capítulo 10, Natureza das Comunicações. E é muito importante nós observarmos que a natureza das comunicações vai definir a seriedade da reunião. Agora, nós precisamos ver também que a reunião mediúnica hoje em dia não é para trazer grandes revelações, a não ser quando se trata de transformar corações daqueles espíritos endurecidos, empedernidos no mal, presos aos mais angustiosos conflitos, e então, nesse momento, eles são esclarecidos, são orientados para os novos passos que eles devem dar a seguir no seu processo de evolução. Por isso, temos que estar sempre atentos em como nós estamos lidando conosco mesmo, com a nossa condição ética e moral, para que tenhamos força de gerar energias do bem para auxiliarmos aqueles espíritos que ali se aproximam, que ali chegam. E quando orientação aqui no caso é para aquelas pessoas que estão iniciando uma reunião na Casa Espírita ou querem entender melhor como funciona essa reunião na Casa Espírita, então nós temos que ver que, diante dos fatos ora apresentado, nós temos que nós temos que entender primeiramente. Você vai iniciar uma reunião mediúnica. Provavelmente no primeiro dia, se todo mundo estiver bem sintonizado, bem voltado para o trabalho que tem que realizar, vocês vão receber uma mensagem dos mentores, ou de um dos mentores. Agora, se vocês receberem uma mensagem do espírito ameaçando, zombando, falando o que não deve, o que vocês devem fazer? Qual a atitude melhor a ser tomada? A atitude melhor é aquela que você vai chegar, vai olhar para o que o espírito está falando, vai ouvir bem o que ele está falando, e o que vocês vão dizer para ele? O sentido da orientação. Então não tem uma palavra que você vai dizer assim, essa é a melhor palavra para dizer para os espíritos. Você vai falar evangelizando. A gente pode até, mais para frente, fazer um slide com sugestões mentais, que são palavras positivas, palavras, normalmente são orações, mentalizações positivas, que as pessoas podem usar ao comunicar-se com os espíritos, para que eles possam entender que eles são filhos de Deus, eles devem despertar para Deus e devem seguir o caminho da luz. E como trabalhadores do bem, eles devem então procurar fazer o possível para trabalhar no sentido de aperfeiçoarem-se espiritualmente e buscarem as realizações superiores da luz. Para entender com propriedade a natureza das comunicações mediúnicas, importa considerar que elas estão necessariamente relacionadas ao grau de desenvolvimento intelecto-moral dos comunicantes. Daí ser fundamental a importância que se faça uma leitura de O Livro dos Espíritos a partir da questão 100, que trata da escala espírita, conforme está escrito no item 133 do Livro dos Médiuns. As comunicações dos espíritos podem ser didaticamente classificadas em 4 categorias, considerando, porém, que, entre uma e outra, há inúmeras variedades. São elas comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, nós temos comunicações grosseiras. Normalmente o espírito usa de baixo calão, de ameaças. Frívolas, ele usa mais de deboche. As sérias, os espíritos falam normalmente sobre o trabalho que se deve realizar ou que vem sendo realizado na Casa Espírita. Então, cada uma dessas comunicações tem uma característica. Instrutiva, ele passa informação importante e que vai ser útil durante o estudo, durante o trabalho que está sendo feito. Certo? Também está no item 133. 1. Comunicações grosseiras. Não é porque o espírito fala com voz grossa não, tá, gente? É porque ele vai usar de palavras normalmente chulas ou grosseiras mesmo, com falta de classe, com falta de respeito, com falta de equilíbrio. São as que se traduzem por expressões que ferem o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa condição, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria. E em nada diferem das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros,
de acordo com o caráter dos espíritos que as transmitem, serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, Kardec seleciona palavras bem sofisticadas para dizer que esses espíritos trazem nas suas mensagens uma condição muito deplorável, palavras bem grotescas que a gente não falaria, nem mesmo naquelas conversas de boteco. Por isso, a gente tem que ter o cuidado de observar essas comunicações. Aí vem a questão muito importante. Se o espírito está dando essa comunicação, é o médium que está obsediado? É a casa que está obsediada? Essas palavras, ou melhor, essas perguntas, não têm resposta. Pelo simples motivo, a finalidade da reunião mediúnica é educar espíritos. Você vai estar na sua reunião mediúnica para educar espíritos. E para isso, nós também estamos nos educando. O espírito chega lá falando um monte de palavrões. Ele é um espírito ruim? Não. Quantos colegas nossos no dia a dia nós encontramos que em cada frase que ele vai falar ele usa várias interjeições de palavras obscenas, aquela cará, cacê, e assim vai completando essas palavras. A gente não vai completar algumas do que é muito comum os brasileiros falarem, alguns brasileiros falarem, né? Então nós temos que prestar atenção e não usarmos expressões desse nível. Começou a falar muito assim, faz um Pai Nosso, faz uma Ave Maria. Mas Pai Nosso e Ave Maria são muito importantes, porque muitos desses espíritos tiveram pais, mães, avós que faziam essas orações com eles. Então, traz neles certas reminiscências, boas ou ruins, mas são reminiscências de um período de infância distante, e ele, então, a partir daquele momento, ele está mais propício a se abrir, mais propício a começar a desenvolver outros níveis de sentimento. Está no item 134. Os médiuns que venham transmitir comunicações desses espíritos devem ser cuidadosos o suficientemente educados em termos mediúnicos, a fim de saberem filtrar adequadamente o pensamento e as expressões de tais espíritos para que o decoro seja mantido. Então, é muito importante que o Kardec ele faz uma colocação de que o médium tem que estar bem educado, tem que ter o cuidado na hora de passar a mensagem, tem que ter classe, mas isso se adquire com a prática, e a prática leva de 1 a 20 anos para que você seja um médium educado, um médium que esteja em condições de fazer todos esses filtros. Por isso, gente, é muito importante aquela frase da senhora Isabel Salomão: estude doutrina espírita, vivencie doutrina espírita, pratique doutrina espírita. São 3 frasezinhas interessantes que ela coloca para a gente, porque assim nós estaremos em condições de sintonizar com nossos protetores. Lembre-se que no livro Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz fala do espírito chante. Não é um espírito cheio de plugzinhos não, tá, gente? É um espírito que vai ficar entre o médium e o espírito comunicante para ele fazer um meio termo. Ele não vai permitir que o espírito passe pensamentos malévolos, assim também como não vai permitir que o espírito passe informações muito elevadas que as pessoas não estarão em condições de receber, e nesse meio termo vai trazer para as pessoas condições deles entenderem como devem agir. Isso é muito importante para nós, porque tem o médium, tem o espírito que está se comunicando e tem um meio, que é a equipe mediúnica que está ali. Esse grupo tripartite vai criar condições para que o médium tenha mais segurança. Mas se você está começando a reunião mediúnica, volto a repetir, não queira médiums perfeitos, mas entenda que os médiums serão perfectíveis à medida que vocês forem treinando, que vocês forem se educando. Então, todos nós somos perfectíveis, todos nós estamos em processo de treinamento, em processo de aperfeiçoamento para um dia sermos espíritos melhores, sermos espíritos perfeitos. Então, vamos lidar com muito cuidado com o médium e também com muito carinho, com muito amor, com aquele espírito desequilibrado que está ali. Lembre-se, oração. Mas é só o Pai Nosso e Ave Maria? Não. Se você tiver inspiração de fazer uma oração na hora, faça a que você está inspirado a fazer.
E lembre-se daquele espírito que ele é filho de Deus. Porque muitas das vezes eles estão esquecidos desse fator. Então, quando ele começa a entender e pensar que ele é um filho de Deus, ele começa então a rever a sua postura, rever sua vida e seus conceitos. Mesmo que ali na hora ele vai se manter durão, mas depois ele vai tomar os devidos caminhos. E também existe a técnica do sono. Determinados passes, determinadas palavras que induzem ao sono. Por exemplo, você já se cansou de fazer o mal. Já cansou dessa vida. Você está até com sono. E o espírito teve naquele momento, de acordo com, logicamente, a condição de força magnética do orientador, vai fazer um efeito muito grande para aquele espírito. Ah, mas eles não podem dormir. Eles não podem continuar obsediando. Eles não podem continuar daquele jeito. Eles vão para as instâncias de refazimento que existe no plano espiritual. Nada de falar para o espírito ficar na casa para aprender. Aprender com quem na casa? Então, vamos lembrar que os espíritos devem ir para os planos espirituais, nas colônias que existem, ligadas à nossa casa ligada a elas, para que eles recebam os devidos tratamentos, as devidas orientações. 2. Comunicações frívolas. Essas são mais complexas. Porque a grosseira, o espírito chega de forma grosseira e já está cansado. Mas esses aqui são zombeteiros e levianos, debochados, brincalhões. Então vejamos. Emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que não ligam a menor importância ao que dizem. Como nada contém de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas. Cuidado, tem um tal de Pedrinho, né? Que chega falando como criança, fazendo umas brincadeiras, uns gracejos, enchendo-os como se fosse uma criança, mas é um terrível obsessor de bagunçar com reuniões mediúnicas. Sempre que uma criança se apresenta numa reunião mediúnica, trate de forma firme e séria. Acolham, mas de forma firme e séria. Por exemplo, você está numa casa ou em um parque de diversão e uma criança quer subir onde ela corre risco de se machucar. Por exemplo, quer subir numa árvore que tem galho podre. Você vai chegar para a criança e vai falar: se você não pode subir, esse galho vai cair e vai quebrar. Cadê o seu pai ou sua mãe? E você vai chamar os pais e avisar: ó, ela está subindo naquela árvore, tem galhos podres naquela árvore. Se ela cair, ela vai se machucar muito. Entenderam? Então, nesse momento, você vai orientar de forma firme, séria, mostrando os perigos. Como nada contém de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas e com elas se divertem, porque encontram prazer nas conversas fúteis. É muito importante guardar isso. Então ele chega e fala assim: você sabia? O fulano está frequentando essa casa, né? E dá logo um sorrisinho maroto e começa. É só um exemplo, tá, gente? Didático. Aí as pessoas: é mesmo? O que é? Então, quem gosta de conversações fúteis, você sabia? Eu sei que essa casa é uma casa do bem, para trabalhar, para desenvolver caridade. Não, mas o fulano, ele está aqui para aprender a fazer o bem. Nada de entrar nas ondas negativas do corrente de pensamento deles. Firme, revertendo para onde nós queremos chegar. De forma amorosa, afetuosa e firme. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. É o tipo Pedrinho. Querem chegar, dá uma brechinha para ele dar uma comunicação e as pessoas já gostam, porque chega com as brincadeiras, com as palavras falando que é criança e tal. Alto lá. Não é a reunião mediúnica, não é para esse tipo de conversa, é para conversas sérias, seja com espíritos grosseiros, frívolos ou sérios. Nós vamos sempre falar seriamente e temos que ter cuidado com as brincadeiras e com as conversas fúteis dentro de uma sala mediúnica. Esses espíritos levianos estão ao nosso redor a todo momento. Você já observou? Criança de escola. Todos nós já fomos crianças na escola. Tinha sempre aquele colega que ele fazia uma piadinha maliciosa, inventava um apelido para um, para outro. Às vezes até liderava grupos para fazerem bullying com aqueles mais sensíveis e com menos e mais fracos fisicamente. Ou seja, assim como existe no mundo físico
pessoas que tomam atitudes inconsequentes, também existe no mundo espiritual a mesma coisa, que aqui é uma cópia de lá. Fiquemos atentos. Então, o espírito liviano é o que mais tem na Terra. Caim era aquele espírito vingativo, invejoso e mau. Abel era o bom. Portanto, Caim matou Abel por inveja, mostrando que a Terra ainda não era o momento dos bons prevalecerem. Mas Caim, enquanto mata Abel, ele sai com a consciência atormentada. Mas Sete estava nem aí. Seja bom, seja ruim, estou nem aí. Então, aí não tem aquela questão de pinto Sete. Então, Sete eram os zombeteiros. Nós estamos na fase do Sete. Na fase psicológica da humanidade, do Sete. Então, Abel são aqueles que estão se preparando para reencarnar, para promover a regeneração da Terra. Caim somos todos nós. E Sete também somos todos nós. Tem hora que somos maus, vingativos, invejosos. Tem horas que debochamos, rimos das situações adversas. E tem hora que nós começamos a... Agora não pode ser assim mais, né? Então nós temos tendências para Abel, ainda brotando tenramente, e temos raiz profunda em Caim e Sete. Vamos ficar atentos. Lembre-se, Adão e Eva são símbolos de grande conteúdo psicológico, e ali também os seus filhos são símbolos, assim como a arca. Como a verdade é o que menos os preocupa, sente malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de acreditar nas suas palavras. Item 185. Olha que interessante. Eles estão lá fazendo o trabalho deles. É o trabalho deles. Eles consideram aquilo de um trabalho e nós temos que respeitar. Tomam as atitudes mais insanas, mais inconsequentes. E nós temos que respeitar. A partir de então, nós temos que começar a olhar para o problema e entender o problema por uma ótica espírita. Todo cuidado é pouco com a forma com que eles falam. Todo cuidado é pouco com a forma que nós vamos reagir ao que eles falam. E muitos desses aqui chegam com deboche, fazendo ameaças, fazendo provocações. Não é para ter medo, mas também não é para entrar na onda deles. Oração, diálogo firme e sério, é o que vai fazer com que nós possamos nos conduzir às realizações que precisamos para o empreendimento do bem. Os médiuns iniciantes, sobretudo, devem tomar muito cuidado com esses espíritos que são numerosos. Além do mais, é preciso considerar que há gradação de leviandade e de malícia. Algumas são simples tiradas espirituosas, sem maiores consequências. Outras, não. São grosseiras, irreverentes e muito inconvenientes. Aqui o pessoal fez o estudo, um resumo do que Kardec disse, os cuidados que nós temos que ter com esses espíritos, porque eles tomam atitudes muito bem planejadas, muito bem organizadas. Cuidado. Observe a nossa sociedade. As pessoas contam mentiras muito bem estruturadas, muito bem embasadas, repetem infinitamente essas mentiras em massa para que as pessoas acreditem. Enquanto as pessoas ainda acreditam naquelas mentiras, o mundo vai caminhando, vivendo uma mentira de cada vez. Mas se nós começarmos a botar na balança todas as nossas ações, botar na balança as ações dos outros e observar as consequências sobre nós, então nós estaremos nos defendendo, não atacando ninguém, nos defendendo, porque a gente não vai acreditar naquelas mentiras e vamos nos calar diante das ações e irresponsáveis dessas pessoas. Em tudo é assim. Da mesma forma os espíritos. Eles estruturam mentiras, estruturam histórias para que cada um com seu cada um no seu momento, observe se vai valer a pena ou não seguir aquelas instruções, na maioria das vezes nefastas. Alguns espíritos se apresentam com um ar de seriedade e transmitem algumas informações verdadeiras, mescladas com muitas mentiras ou invencionices. O mundo vai acabar em 2000. Não, agora é 2012. Não, agora é 2019. Não, agora é 2023. Não, agora é 2030. Não, agora é 2057. Porque chega aquela data, eles mudam para frente.
E alguns médiuns falam, não, fulano de tal falou, quando esse fulano de tal é uma pessoa respeitável, uma pessoa idônea, que todos respeitam. Então, falou, mas será que essa pessoa iria falar isso? Baseado em quê? Como? De que forma? Por isso, as invencionices e as mentiras, a gente falou assim de fim do mundo, gente, porque o que mais falam, teve vários profetas do fim do mundo, não foi só uma pessoa. Agora, tem pessoas que adaptam essas profecias do fim do mundo ao seu jeito para ganhar seu minuto de fama. Os médiuns que os ouve e acata suas ideias caem no ridículo e, com o passar do tempo, perde a confiança dos encarnados e dos orientadores. Conhecimento doutrinário e bom senso auxiliam, e muito, a lidar com os levianos e embusteiros existentes no mundo espiritual. Os espíritos sérios se afastam delas, das criaturas que se comprazem nessas comunicações. Do mesmo modo que, em nossa sociedade, os homens sérios se afastam das pessoas inconvenientes. Item 185. Sempre o cuidado com o médium iniciante. Porque essa mensagem tem um pouco de verdade mesclada com algumas mentiras, algumas situações assim meio, no mínimo, suspeita. O que nós devemos fazer? Se eu não tenho experiência para definir, para entender, eu tenho que pedir para que outro avalie. E eu tenho que pedir para a pessoa que avalie aquele que gosta de me criticar. Eu que concordo com tudo que eu falo. Ah, foi o Gelson que falou. Olha aqui. Então, esse pode até avaliar. Mas eu terei cuidado e será uma referência para os outros que vão falar depois. Agora, aquele que gosta de me criticar, na hora que ele falar, isso aqui é um absurdo que você escreveu, eu tenho que ter a maturidade de pegar, ler junto com ele. Olha, eu entendi desse jeito, você pode me explicar como você entendeu? E a pessoa também tem a maturidade, o respeito de falar, olha, eu entendi isso aqui totalmente o inverso do que você falou. Tudo bem que você entendeu desse jeito, mas esse texto tem que ser modificado, tem que ser corrigido, porque muitos entenderão do jeito que eu estou entendendo. E aí não vai ser bom. Isso tem que ficar bem claro. Médium não pode ser arrogante, prepotente. Médium tem que ter a simplicidade e o caráter e a responsabilidade de saber ouvir as críticas. Agora, tem pessoas que adoram fazer críticas para derrubar. Ah, foi ele? Ah, taca para lá. Ele nem leu. Foi ele. Então, esse não tem peso e nem vai te incomodar mais, porque você já sabe que ele sempre vai falar assim. São os espíritos levianos, zombeteiros, ou até mesmo frívolos e grosseiros. Mas aqueles que criticam, mostrando os pingos nos is, aí é importante. Uma vez eu cheguei para uma senhora, uma espírita muito experiente, e cheguei e falei assim, olha, essa mensagem que eu recebi, dizendo que era do fulano de tal, com o qual você conviveu. Ela pegou e leu, falou, essa mensagem é de um dos trabalhadores que trabalharam com ele. Eu tenho até ideia de quem pode ser, mas não é do José. Porque o José não escreveria desse jeito. Está vendo essa frase aqui? Ele não usaria essa frase. E não tinha nada de errado na frase, mas a frase era muito firme. E ele era muito dócil. Uma pessoa muito assim, sensível para dirigir ao outro. Falei, mas não poderia ser eu, com a minha imperfeição, que recebi essa frase? Ela falou assim, pode sim. Mas aí não vai ser o José passando a mensagem. Porque teve a sua interferência. Guarde ela. Isso é orientação. Isso é uma conversa de duas pessoas que têm maturidade para ouvir e para trocar ideias. Entenderam? Esse é o cuidado que nós temos que ter. Não sou perfeito, tá, gente? Eu busco a minha perfeição. E eu tenho que saber ouvir as críticas. Médium que não ouve crítica vai cair naquilo que está ali atrás. Vai ficar esquecido pelos bons espíritos e também pelas pessoas. Só que não podemos ser suscetíveis às críticas. E também as pessoas que lidam com os médiuns têm que saber respeitar o médium. Saber falar, saber fazer uma crítica construtiva, uma crítica educada, inteligente, para que todos possam entender. 3. Comunicações sérias. São dignas de atenção
quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que exclui frivolidades e grosseria são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Então, o jeito de escrever e o assunto abordado. O momento, hoje é 18 de março de 2022, então o assunto do momento é guerra. E o pano de fundo, viroses. Então chega um espírito que coloca uma mensagem dentro de uma tendência natural da maioria daquelas pessoas. É elevada, mas a forma que ele coloca aquela mensagem está dentro do que todos pensam. Então ela tem que ser questionada e retida. Não é para ser divulgada para todos, apenas para o grupo mediúnico. A partir do momento que ele chega e coloca os dois ponto de vista do Ocidente, ponto de vista do Oriente, e deixa para as pessoas pensarem na resposta que vai ser a coerente, a correta, que só vão entender depois que tudo se passar. Porque a elevação dos assuntos leva-nos a refletir e a pensar e entender do melhor jeito possível. Aí nós estamos diante de espíritos que merecem respeito. Agora, a equipe, diante de uma comunicação tão sensível como essa, tem que reter essa comunicação no meio onde eles estão. Toda comunicação que exclui frivolidade e grosseria é que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria. Cuidado com as brincadeiras nessa reunião mediúnica. Cuidado com as piadinhas que estão sendo feitas antes dessa reunião. Cuidado com os assuntos abordados antes da reunião. Uma comunicação séria tem um caráter particular para a equipe e é séria. Agora o espírito chega, olha que legal, estava todo mundo descontraído, contando piadinha, que coisa gostosa que a gente estava ali, um caráter assim bem familiar, bem agradável. Isso não é uma comunicação séria. Não que a gente tem que chegar lá de cara feia ou cara amarrado. Não, temos que chegar normal, naturalmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer nossa reflexão, senta ali, faz a leitura, terminou a reunião, vamos conversar lá fora de forma educada e de forma elevada. Compromisso com a mediunidade é um compromisso sério. E naquele momento é renúncia de grande escala. O que não significa que esteja sempre isenta de erros. Kardec é muito minucioso nessa situação. É uma comunicação séria, mas pode ser erro. Conforme eu disse do assunto do momento, pode ter uma tendência para um lado, uma tendência para o outro. Poucos médiums vão ter condições de filtrar uma mensagem muito coerente com o momento que nós estamos vivendo agora. Porque tem as tendências naturais dos médiums interferindo. E lembre-se que é resultado, a mensagem mediúnica é resultado do espírito, do médium e do meio. Guardem isso sempre. Então, se o médium tiver mais sintonia, mais afinidade com os assuntos, com a política ocidental, ele terá uma tendência. Se ele tiver mais tendência, afinidade com a política oriental, ele terá uma tendência. Por isso que os assuntos do momento têm que ser muito infiltrados pelos espíritos. É muito cuidadoso ao soltar qualquer mensagem que tenha cunho para lá ou para cá. Se teve alguma mensagem dessa, é de cunho pessoal para as pessoas. Agora o espírito fala, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Tem uma virose que está causando mortes e tem uma guerra criando muita tensão mundial. Mantenhamos a serenidade e o sentimento de oração. Acabou. É uma mensagem séria, instrutiva e não tem erro. Porque aqui o Espírito está convidando-nos a nos elevarmos para desenvolver os nossos bons sentimentos, os nossos bons ideais. Certo? Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Outra coisa importante. O espírito é sério, ele passa a mensagem séria. Aí a pessoa quer que ele traga uma informação que exija conhecimentos que ele não tem. E nem o médium tem condições de receber uma mensagem mais esclarecedora. Aí tem que parar por ali mesmo.
há muita coisa que eles ignoram sobre as quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da mais rigorosa lógica. Item 136. E aqui foi o pessoal da FEB que grifou. Vamos ter o cuidado, então, principalmente nesse assunto do momento, que nós citamos como exemplo, para termos o devido cuidado de não colocarmos a nossa opinião ou mensagens vinculando médiums, casa espírita, a revelações desse momento. Não é a finalidade. E se tiver uma casa espírita com a finalidade de trazer uma grande revelação sobre o assunto? Pela delicadeza do momento, pela necessidade de muita prudência do momento, sigamos a instrução de Kardec. É melhor rejeitar uma verdade do que 9 mentiras. E outra coisa, Kardec pede que deixe bem claro: não nos intrometamos com política na casa espírita. Com relação às comunicações sérias, precisamos distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto é graças à própria gravidade da linguagem de que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram impor as mais falsas ideias, as mais absurdos sistemas, e para se fazerem mais acreditados e importantes, não têm escrúpulo de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esta é uma das maiores dificuldades da ciência prática, da prática mediúnica. Item 136. Observem que Kardec mostra para nós que mediunidade não é uma coisa para que você possa se divertir com ela, que você possa brincar com ela. Nós temos que ter todo um conjunto de responsabilidades, todo um conjunto de observações. E dentro dessas observações e responsabilidades, nós temos que estar sempre atentos a detalhes que farão grandes diferenças na nossa existência. Vejam, eu mexi na estrutura da tela que está apresentando para vocês. Quando eu abri o processo, todos os links, eu esqueci de conferir. Então, o número da página daqui do meu slide estava ficando para baixo. Vocês observam que alguns segundos de distração, uma coisa está errada. O médium tem que estar sempre atento. Mas os espíritos não te avisaram em que eu estava focado? Num dado momento eu falei assim: será que está passando tudo certo? Pensei, né? Será que está passando tudo certinho? Aí vim olhar. Aí quando eu vim conferir aqui, tinha um detalhe errado. Isso, gente, é sempre, quando a gente acostuma na reunião mediúnica, nós vamos passar por essas situações de achar que já estamos muito espertos, então podemos ir continuando fazendo do mesmo jeito que nós estávamos fazendo. Só que não é assim. Todo o trabalho mediúnico é um trabalho que nós devemos fazer com seriedade, com responsabilidade e caminhando sempre na direção das realizações edificantes daquele trabalho. Ficando bem claro, então, Kardec nos mostrando a delicadeza, a sutileza e as responsabilidades. Então eu nunca poderei participar da reunião mediúnica, nunca vou poder estar ali dentro. Por que não? Existe a instrução. No trabalho que você está hoje, você treinou para fazer esse trabalho, você estudou para fazer esse trabalho. Da mesma forma, a gente vai estar fazendo um trabalho conosco de nos aperfeiçoar para aquela função. Certa vez, a gente estava trabalhando na manutenção de um avião, eu e mais alguns colegas, como estagiários. E tinha que fazer um serviço que se chama freno. O freno é amarrar um parafuso para que com a trepidação ele não desamarre. E aí um dos diretores lá do serviço chegou, olhou para o supervisor e falou assim: meu amigo, aqueles meninos sabem fazer aquele serviço?
porque aqueles plugs são de equipamento de segurança, estão frenando bem? Aí o instrutor, a pessoa que estava ali orientando os estagiários, disse para ele: tudo bem, senhor, nós iremos conferir o serviço deles depois. Aí, muito obrigado. Passado 4 meses, esse mesmo diretor estava em outra empresa, outra filial dessa mesma empresa. E aqueles jovens que estavam fazendo estágio, agora eles estavam fazendo o serviço. E ele chegou para aqueles jovens e disse assim: que dia o serviço ficará pronto? Eu preciso para tal dia. Observem, 4 meses se passaram. Não é nada em termos de experiência, mas mudou-se o título daquelas pessoas. Lá eles eram estagiários, agora eles têm que fazer o serviço. E a pergunta lá atrás era: eles vão fazer direito? E agora a pergunta é outra: que dia ficará pronto o serviço? Eu preciso de dados concretos. Apenas uma mudança de título, certo? De cargo, lhes deu uma responsabilidade de responder perante a chefia por um serviço, e com muito mais responsabilidade, com um caráter muito mais concreto. Não é a dúvida se sabe fazer direito, é que dia que vai ficar pronto. Assim, na mediúnica, você vai estudando. 4 meses depois, você já tem uma experiência diferente. Espero que a minha didática tenha ajudado a esclarecer. 4. Comunicações instrutivas. São comunicações sérias que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação ou de desmaterialização do espírito. Item 37. E também a capacidade do médium. O estado emocional do médium naquele dia. Se ele teve uma discussão em casa, se ele ficou com raiva do chefe, se ele xingou no trânsito, as comunicações não serão tão simples e tão puras como deveriam. Então o médium tem que ser uma pessoa quase santa. O médium vai se esforçar para se manter equilibrado em todas as situações. Mas detalhes fazem a diferença. Um pensamento negativo pode trazer a perda da sintonia com aqueles espíritos mais elevados, melhores, com mais qualidades. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. É somente pela regularidade e frequência daquelas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos. Item 137. Aqui tem muita informação, então vamos lá. Quando você quer uma comunicação séria, você tem que agir com seriedade e perseverança. E os espíritos bons só ajudam aqueles que querem agir de forma séria. Aqueles que querem se divertir vão encontrar a companhia de espíritos levianos. Agora, existe também aqueles que querem competir dentro da mediúnica. Então, as pessoas chegam, fazem aquelas reuniõezinhas de grupinhos, né? Um grupo dentro do grupo. Separa aquela panelinha assim e fala: vamos tomar essa decisão. E às vezes eles têm a maioria naquele momento, tomam aquela decisão, mas estão abrindo brechas para a obsessão. Então, vamos ter muito cuidado. Todos nós estamos vulneráveis à obsessão, são todos nós. Mas tem algumas pessoas que os espíritos, como eles querem se... Aí, está aqui, ó. Marcar aqui para vocês. Então, os espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se e ajudam em seus esforços. Quando você começa a criar competição dentro do grupo, você não está querendo se instruir. Quando você está querendo criar competição dentro do grupo, você está entrando por um processo de uma diversão do ego, uma distração passageira. E aí, você não está sendo sério. Vamos tomar atitudes, sim, mas vamos ter coerência nas atitudes que nós queremos tomar. Vamos ter coerência nas ações que queremos
praticar dentro de uma reunião mediúnica. Muito cuidado, muito cuidado, para que a gente não caia nas armadilhas e nas arapucas de certos espíritos que só querem nos prejudicar, ou prejudicar o trabalho de toda a doutrina, de toda a equipe. Esses esclarecimentos de Allan Kardec são muito úteis à prática mediúnica, sobretudo quando o espírito comunicante é pouco conhecido. Somente com o tempo, após um número significativo de mensagens, é possível avaliar o caráter e a seriedade das mensagens de um espírito, discernindo se os comunicados são de fato instrutivos. Em relação aos comunicantes conhecidos, é mais fácil avaliar, desde a primeira mensagem, se o conteúdo das ideias transmitidas são compatíveis com a respeitabilidade já conhecida do espírito. Item 137. Então, cada um, em cada etapa, em cada situação, tem um compromisso, tem uma condição para se fazer, para se apresentar, para se estabelecer. Façamos, pois, por onde estarmos construindo um mundo melhor. Façamos, pois, por onde estarmos edificando verdadeiramente a paz entre nós. Os espíritos pouco conhecidos, quando vão passar a mensagem, e hoje é muito comum ter espírito pouco conhecido passando a mensagem, às vezes são muito conhecidos no Nordeste, mas não são conhecidos no Sudeste e no Sul, são conhecidos no Sul e no Sudeste, mas não são no Centro-Oeste e no Norte, e assim sucessivamente. Há necessidade de um grande filtro, de muito cuidado. Todos temos que ter esse cuidado. Todos nós. Até porque, muitas das vezes, a mensagem pode ser passada por um espírito que naquele momento oportunista, né, naquele momento aproveitou para passar aquela mensagem, mas ela não é condizente com o que se espera, com o que se quer. Outra característica fundamental das comunicações instrutivas é que devem ser verdadeiras. Pois o que não é verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais importante linguagem. Consequentemente, não poderíamos incluir nessa categoria certos ensinos que de sério só têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, por meio da qual os espíritos mais presunçosos do que sábios pretendem iludir os que a recebem. Item 187. Grifos da FEB. Aqui, gente, é muito importante isso. Nós temos que prestar muita atenção no tipo de mensagem que estamos recebendo e nas consequências de executarmos aquela mensagem. Se o espírito faz um pedido absurdo, se o espírito faz uma colocação que você deve fazer isso ou aquilo, mas isso ou aquilo que você vai fazer vai colocar em risco a sua segurança, a sua vida ou de terceiros, não faça. Então, todos nós, como vamos fazer algum tipo de tarefa, como vamos fazer algum tipo de trabalho, temos que ter seriedade suficiente para procurarmos colocar em prática apenas as coisas que são verdadeiramente úteis, importantes e saudáveis, seguras. Tais tipos de comunicações mediúnicas grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas podem ser transmitidas não só pela escrita, psicografia, mas também pela fala, psicofonia, conforme o visual. Os espíritos podem manifestar-se à nossa visão por meio de aparições, ao nosso tato por meio de impressões tangíveis, visíveis ou ocultas, à audição pelos ruídos, olfato por meio de odores, sem causa desconhecida. Item 138. Em síntese, os meios mais corriqueiros de manifestação dos espíritos são as pancadas, a palavra e a escrita. Também no item 138. Tem várias formas dos espíritos se manifestarem. Cada categoria, cada condição, ele vem trazer para nós aquilo que ele pensa, que ele sente, que ele vivencia e vai querer passar para nós, em cada momento desse, um pouco da sua experiência, um pouco daqueles conteúdos que ele carregam dentro de si. Compete-nos agir com segurança e prudência para discernirmos cada uma dessas situações, para discernirmos cada uma dessas possibilidades e edificarmos verdadeiramente o bem em nossos corações. Assim, gente, estamos chegando ao final de mais essa reflexão, de mais esse estudo, e aguardamos vocês no próximo capítulo.
Jesus amado, Divino Mestre, que a vossa luz misericordiosa nos envolva e envolva todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão fazendo essas reflexões conosco. Que a luz do teu amor esteja sempre presente em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja.